Nós estamos tratando, já estamos na aula 13, né? Nós já vimos todo o fundamento do aconselhamento bíblico, já vimos sobre o conselheiro, o perfil do conselheiro, o fundamento do aconselhamento bíblico, as escrituras como sendo fonte suficiente para tratar as questões da alma, e não precisamos de nada mais. Nós partimos do pressuposto que a Bíblia ela é suficiente, mesmo com o advento aí do iluminismo e, consequentemente, com o nascedouro de várias ciências, dentre elas a própria psicologia. A psicologia ainda é uma ciência nova comparada à história da humanidade, e até o surgimento dela aí, coisa de 150, no máximo 200 anos, né? Antes disso, como que o povo tratava? Né? Era a Bíblia. E se você for pensar historicamente, 200 anos atrás, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos anseios que a humanidade tinha, nós temos também. E naquela época era tratado basicamente assim, a igreja, né? E mesmo depois, aí, vamos pôr 180, 200 anos, com o surgimento dessas novas ciências, a sociedade continua com as mesmas mazelas, com os mesmos anseios, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, e infelizmente às vezes até piores, né? Hoje em dia tudo é algum transtorno, tudo se joga na culpa dos transtornos, e nunca se trata a prática da inclinação pecaminosa, dos efeitos noéticos do pecado, e que tem do fato de vivermos numa sociedade caída. E aí nós estamos nadando contra a maré, né? Nós estamos indo na contramão, né? Como igreja reformada, retornando para as Escrituras, considerando que ela é de fato suficiente para tratar as questões da alma, como ela mesmo se coloca como fonte de ensino, como fonte de sabedoria, como aquela responsável por instruir, por curar, por sarar, por alimentar as questões da alma, né? Um dos textos que a gente usa desde o início trata do Salmo 19, quando diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, ela é fonte para isso. Tratando da exortação do Salmo 1, né? É no meditar nela de dia e de noite que nós vamos andar segundo a sabedoria de Deus, vamos dar o fruto no devido tempo, né? Vamos permanecer dentro do padrão bíblico. E infelizmente principalmente nesses últimos 80 anos, a igreja, ao invés de meditar na palavra, tem procurado o conselho dos ímpios, e infelizmente não são poucos os cristãos que estão aí nesse processo de dependência, muitas vezes, do profissional da psicologia, que dentro de um contexto ainda piorizado, né, da nossa época, tem visto simplesmente uma questão comercial e nunca de restauração de alma, de tratamento daquilo que precisa. Então nós estamos nesse caminho inverso aí, já fundamentamos todas as bases que precisamos, os elementos básicos para inclusive aplicar o aconselhamento bíblico, como utilizar a Bíblia em várias situações, e já faz aí alguns meses nós estamos tratando das questões práticas, ainda tratando de nós mesmos. A ideia é, se eu aprendo a aplicar o princípio bíblico na minha vida e venço, né, as dificuldades do meu próprio ser, dentro daquele processo de autoconfrontação, eu terei condição de instruir uns aos outros, como a palavra de Deus nos chama a atenção para esse ministério do aconselhamento, como sendo um ministério eclesiástico da igreja, como instrumento para abençoar as pessoas e gerar edificação, né? Glória ao nome de Deus, edificação. Como ele diz aqui em Colossenses, capítulo 3, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então esse aconselhar, esse admoestar, que é a palavra grega aqui, como uma prática coletiva
do convívio da comunidade dos santos, fundamentado na palavra de Cristo como um mecanismo aí para gerar cura, para gerar transformação, para gerar restauração da alma. O mesmo também nos é dito pelo apóstolo Paulo em Romanos, quando encontramos na parte final de Romanos, capítulo 14, de um modo especial, e 15, né? Quando ele afirma no capítulo 15, verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, falando das Escrituras, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E depois no verso 14 do capítulo 15 de Romanos, ele ainda reforça, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, esse conhecimento obviamente da palavra, aptos para vos admoestardes, que é a palavra aí para aconselhamento, uns aos outros. Então, a Bíblia chama para si a responsabilidade de ser fonte de cura e ser fonte para que nós, cheios dela, cheios do conhecimento que ela produz, possamos admoestar, instruir, aconselhar mutuamente, gerando, obviamente, a cura que a própria palavra de Deus apresenta. Cheios, obviamente, não só do conhecimento, mas da bondade e do conhecimento que a palavra de Deus nos dá. Relembrando isso rapidamente aqui, então nós começamos a tratar de algumas questões do dia a dia, questões pessoais. E desde a semana passada, falamos um pouquinho sobre os pecados escravizadores, que podemos chamar de vícios. Então, rapidamente, nós vimos que a escravidão do pecado, ou esses pecados escravizadores, nos conduz aí à autodestruição. Então, dentro de uma visão geral, né? E essa é a pior escravidão, aquela que nós não reconhecemos como escravidão. São os pecados que muitas vezes nos dominam e que nós já toleramos e às vezes não percebemos, ou se percebemos, mas eu não dou conta de mudar, então é assim mesmo, né? Faz parte da vida, né? Somos pecadores e não tem o que fazer. Na verdade, tem o que fazer e tem o padrão para se fazer. Então nós já trabalhamos com isso, vimos que o nosso objetivo como crentes em Cristo é glorificar a Deus em todas as coisas, 1 Coríntios 10, 31. Também tratando aí de alguns pareceres, né, mais técnicos, Gary Collis no livro de aconselhamento dele, ele vai dizer, um vício é qualquer pensamento ou comportamento que é habitual, já faz parte do hábito, repetitivo, difícil ou impossível de controlar. Os vícios costumam ser condições progressivas, a tendência é ir piorando, e que lentamente vão dominando e exercendo controle cada vez maior sobre o indivíduo. Então, a tendência de quando eu estou vivenciando um pecado escravizador é nunca ele deixar de existir por si só. A tendência é que ele se torne cada vez mais repetitivo e progressivo, né? E aqui, quando nós falamos de vício, nós temos aqui uma listinha que nós vamos mencionar novamente, tratamos semana passada, mas não é simplesmente aquilo que quando fala vício, você pensa em cigarro, pensa em bebida, pensa em droga. Mas, na verdade, a Bíblia coloca como pecado escravizador todas aquelas práticas que te dominam. Então, hoje, como lemos, né, na reunião de oração, a questão da imoralidade, da impureza, pecados de imoralidade também se tornam vícios, né? Tem pessoas que estão viciadas aí na pornografia e começa lá com, sei lá, um postzinho lá, visitou algum sitezinho mais indecoroso, só que isso começa a controlar e a pessoa vai cada vez procurando mais, né? E se torna um pecado escravizador. Questão da pornografia, como eu disse, mas não só isso, às vezes a masturbação, relacionados aos pecados da sexualidade, outras questões, a própria fofoca, né? Tem pessoas que não conseguem dominar a língua. A própria palavra do Senhor diz que isso é difícil mesmo, né? E aquele que consegue controlar a língua é perfeito varão.
Mas é algo que eu tenho que controlar. E que eu tenho que trabalhar. É um pecado escravizador. Então, são várias áreas aí que nós precisamos trabalhar. Vimos vários textos bíblicos, que já de início, né, que ensinam que Deus nos libertou da escravidão do pecado. Então é possível para todo verdadeiro crente que já recebeu o Espírito Santo no momento da sua conversão, né, no novo nascimento, a dizer não para qualquer prática pecaminosa. Por mais que você tenha cometido isso por anos. Você é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fez novo, você tem que revestir desse novo homem, despir do velho homem, se revestir do novo homem. Então são práticas que a Bíblia coloca como um negócio que você tem que, uma estratégia que você tem que fazer diariamente. Mas quais seriam então esses pecados? Vamos relembrar aí. Segundo o texto lá do livro, né, do curso de autoconfrontação da BCF, eles colocam drogas, álcool, sexo, outra pessoa, um grupo de companheiros, uma seita religiosa, um hábito como fofoca ou preguiça, o desejo egoísta de poder, o apetite descontrolado, a preocupação excessiva de dinheiro. E nós, além disso, acrescentamos, se sai do controle e começa a te dominar, se torna um pecado escravizador. Então, alguns hobbies pode acontecer isso, questão que nós estamos vivendo hoje, né? Um problema social aí, né? Uma epidemia de apostas, né? As bets na vida, né? Pessoas estão perdendo os bens, o salário, investe tudo, então se torna um pecado escravizador. O próprio exercício físico, né? Tudo que é fora de equilíbrio, irmão, fora de moderação, se torna um pecado escravizador. Futebol ou o time que você torce pode se tornar um ídolo, um pecado escravizador. Própria televisão, séries, filmes, compras ou determinados produtos. Tem gente que começa a comprar determinado produto, não para mais. Mas você já tem. Mas a brincadeira lá do gato, né? Eu não tenho dessa cor. Eu já tenho 50 gatos em casa. Aí ele vê um gato lá. Mas esse é caramelo, mas o olho dele é diferente do outro. Pronto, aí você pega. 51. Quer dizer, pecado escravizador. Isso não está dentro da moderação que a Bíblia coloca, irmãos, como um padrão para glorificar a Deus. Né? Então, tudo que sai do equilíbrio, da moderação, se torna um pecado escravizador. São acumuladores. Isso é pecado. Fumo, comida, a gula ou a neuroxia. Os gurus da internet, tem gente que fica viciada em pessoas. Eu falei, né, na semana passada, antigamente era o horóscopo. Hoje são os coaches. Tem gente que só toma uma decisão na vida se o fulano lá falar A ou B. Né? Se o fulano falar A, ele faz. Se o fulano falar B, ele faz também. Então, estão viciados. Ou o contrário, né? A busca por seguidores. A pessoa se vende para poder ter seguidores. Ou trabalho em excesso, o acúmulo de bens, viver só em função disso, ou de produtos, a ostentação, política, pode ser um pecado escravizador, passatempos e até mesmo a diversão. Ou seja, tudo aquilo que te domina, que você não consegue controlar e que te impede de fazer as coisas próprias da maturidade, aquilo que você deve fazer. Mas você não limpou a casa essa semana? Eu fiquei numa série, olha, me prendeu, fiquei assistindo, nossa, tão legal. Você fez nem comida essa semana? Não fiz, me comendo besteira. Veja, pecados, você fala, para com isso, semana que vem você não faz, não dou conta. E agora saiu a segunda temporada, agora eu tenho que terminar esse negócio. Se eu não terminar a segunda temporada, eu não consigo dormir. Isso é vício, irmãos. Isso é pecado escravizador. Precisa ser tratado. Tudo bem? Então, tudo aquilo que pela prática repetitiva te controla, te domina e impede o fazer o que se deve. Então, de um modo mais simples, você pode confrontar, pensar, e a tarefinha que eu deixei para vocês foi justamente essa aqui, né? Aquilo que geralmente você mais pensa, daquilo que geralmente você mais fala e aquilo que geralmente você mais faz. Pode indicar algum pecado escravizador. Aquilo que você gasta mais tempo e aquilo que você investe mais dinheiro. Você pegar lá
o seu balancete mensal lá dos seus gastos, né? Eu tenho conta no Banco do Brasil, o aplicativo do Banco do Brasil, ele permite fazer isso. Você já vai identificando as contas, então conforme você vai pagando mês a mês, ele faz uma planilhinha. Quanto você gastou com farmácia ou remédios? Quanto você gastou com comida? Quanto você gastou com educação? Quanto você gastou com manutenção de carro? Quanto você gastou? Ele já vai fazendo isso. E é legal que às vezes você olha lá no gráfico lá, aí você começa a olhar assim, puxa vida, meu, tô gastando muito com o carro. Mas o que foi? Isso é uma manutenção normal que acontece, tudo bem. Mas aí de repente o cara fala, não, eu troquei a roda de liga leve. Mandei pôr banco de couro. Pus fita LED debaixo dele inteiro para sair iluminando as ruas. Pus farol de milha até na ré. Aí você fala, peraí, cara, por que você está gastando tanto dinheiro assim com o seu carro? Pode ser um pecado escravizador. Aí você olha lá, gasto com alimentação. Desse tamanho, a tarjinha lá. Gasto com o carro. Alguma coisa está errada. Ou você precisa trocar esse carro, verdade, está dando muita manutenção. Ou é porque você está gastando demais naquilo que não precisa. Dá para você identificar naquilo que você pensa, no tempo que você gasta e no dinheiro que você investe, talvez algum pecado. Está lá, vestuário. Gastos com vestuário. Extrapolou. Você vê, será que eu preciso de tanta roupa assim que eu estou comprando? Quando você então olha aquilo que você pensa, fala e investe, seja tempo ou dinheiro, vai te apontar uma possível situação que se transforma num pecado escravizador. É uma maneira de fazer a autoconfrontação. Dito isso, hoje, né, eu parei justamente aqui na aula passada, hoje vamos tratar um pouquinho sobre as características do vício, para tentar identificar melhor se porventura alguma prática minha se caracteriza como pecado escravizador. Tá? A ideia aqui é a gente fazer a autoconfrontação. Precisamos ser maduros o suficiente para olhar para dentro de nós e falar, olha, isso aqui está errado, precisa mudar. Porque só assim você vai ter condição de ajudar outros. Você não consegue. Aquele princípio de Paulo, né, em relação à liderança da igreja. Se o cara não consegue cuidar bem da casa dele, como que ele vai ser líder na igreja? Você não consegue cuidar, como que ele vai cuidar da igreja? Lembra do princípio? A ideia é a mesma. Se você não consegue aplicar o princípio na sua vida e gerar uma mudança bíblica, aí como que você vai ajudar o outro? Como que você vai ser instrumento de admoestação, de aconselhamento, de instrução para o outro se você não consegue? Faça o que eu falo e não o que eu faço? Aí não é esse padrão. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos trabalhar aí um pouquinho. Primeira característica aí de um vício. Algo que você não consegue abandonar. Seja um jogo, seja uma série, seja uma prática, se tornou vício. Tem gente que às vezes, lembra que nós lemos lá em 1 Coríntios? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Paulo vai falar disso duas vezes. No capítulo 6 ele fala isso, no verso 12, depois no capítulo 10 ele repete isso. No capítulo 6 ele dá ênfase de que tudo é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Né? Se você quiser abrir lá, 1 Coríntios 6. Os dois princípios da somatória, né? Eu até trabalhei isso com os adolescentes pouco tempo atrás. Então vamos lá. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Presta atenção agora no final. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem coisas que são lícitas, mas se você não consegue mais abandonar, ela te dominou. Se tornou um vício. E o outro princípio, 1 Coríntios 10, verso 23,
Ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Se não está te edificando ou edificando outros, irmãos, esse negócio está te escravizando. Mesmo que seja lícito. Né? Pegar um exemplo aqui. Tem gente que se escraviza em atividades dentro de casa. Limpar a casa é algo lícito? É algo lícito. Que bom que você está limpando a sua casa. Mas se essa neura pela limpeza te conduzir a te controlar de tal forma que você deixa de participar de outras atividades porque você tem que limpar a casa, opa, alguma coisa está errada. Lembra da história lá da irmãzinha que limpava o vitrô com cotonete? Né? Esposa de um pastor. Eu na casa da mulher lá, por que você foi negar? Ai, pastor, não deu tempo, fiquei tão enrolado com a limpeza da casa. Ah, mas como assim? Eu sei o marido só, nem filho tinha. Como assim, fulano? Não, aí ele, não, é porque ela limpa com cotonete os cantinhos da vidraça, da janela lá, sei lá o quê. O que é isso, irmãos? Vício. Vício. A pessoa deixar de cumprir outros compromissos porque ela está tão presa que ela não consegue abandonar. Se o marido traz ela fica assim, meu Deus, aquela janela está suja. E eu aqui ouvindo esse gordo falar e aquela janela suja. A pessoa não consegue se livrar. Então, primeira característica do vício. Eu não consigo abandonar. Nós estamos fazendo aqui a campanha do bazar, né? Como é difícil fazer o limpa lá no armário, hein? O desapego, né? Tem coisa que você não usa já faz mais de ano. Aí você pega, mas isso aqui eu usei quando eu tinha 16 anos. Não serve nem numa perna só. Aí você fica, não, isso aqui não. Deixa eu te contar uma história. O dia que você morrer, vai ser tudo jogado fora ou doado. Você não vai nem ver para quem foi. Aquilo que você dá tanto valor hoje, amanhã, na hora que você fechar os olhos, mas vai ser assim batata. Você não vai ficar nem? Espero que não, né? Nem sabendo. Então, às vezes você fica, se apega no negócio. Na hora que você morrer, no outro dia, já foi aquela cadeira velha sua lá, cheia de pulga de cachorro, porque o gato dorme junto com você lá, que você não abre mão dela. Você morreu, no outro dia está na laca. Com 50% de desconto. Se você não consegue abandonar, você se tornou escravo. Isso é pecado escravizador. O que mais? Culpa os outros ou circunstância. Eu não consigo parar de comer doce, porque lá em casa as pessoas compram. Eu não compro, mas meu marido compra. Você joga a culpa nos outros para tentar referendar por que eu estou escravo de determinada coisa. É mais uma característica de vício. Se você não conseguir dominar, meu amigo. Agora, imaginemos, ficou doente, você não pode comer determinada coisa. Aí, vamos lá, vamos imaginar o cara que tem intolerância à lactose. Aí, porque ele tem intolerância à lactose e ele não consegue, porque se ele vê leite, ele vai beber. Então, toda a família agora não pode tomar leite ou comer queijo só por causa do cara. Não, meu filho, você tem que dominar esse negócio. Porque senão você vai chegar uma hora e vai culpar as vacas. Existe vaca no mundo. Por isso que eu não parei de beber leite ainda. Tem que exterminar todas as vacas, porque aí o dia que matar todas as vacas, aí eu paro de beber leite.
É uma tendência, é vício, porque você joga a culpa no outro para não conseguir vencer a inclinação daquele negócio. Estou sendo claro aqui ou não? Tudo bem? Vamos caminhar mais. Não considera como pecado, mesmo a Bíblia dizendo que é. Eu não falo mal dos outros. Eu faço isso em amor. Meu amigo, você falar mal, você está difamando de qualquer forma. Eu nunca vi difamação com amor. Falar mal é falar mal. Existe difamação com amor? A Bíblia diz que isso é pecado. Não, mas no meu caso é diferente, porque eu falo com amor. Ou não, então é sinceridade, viu, pastor? Eu dou uma ênfase muito grande na sinceridade. Meu amigo, mas a Bíblia chama isso de pecado. Você difamar alguém, isso é pecado. Aí o cara, ele não reconhece que é vício. E ele pega, não, isso não é pecado. Nos outros é, mas no meu caso não. Mas você não viu, fulano não fez assim? Não é pecado. No caso dele é pecado, é verdade. Mas no meu, não. O cara não consegue reconhecer aquela prática como pecaminosa. É mais uma característica de que ele está escravizado, que aquilo é um vício. O que mais? Nega que é escravo. Eu tinha um tio, já falecido, que era casado com a minha tia. O bicho bebia que nem, sei lá o quê. Aí toda vez que eu ia no rancho, ele tinha um rancho, eu ia lá no rancho, ele estava junto. Aí ele tinha garrafas e garrafas de bebida, e tinha lá, eu não sei se era uísque, que era White Horse, que é? Conhaque ou é uísque? Uísque. Pode falar que não tem problema, não vou falar que você bebe, não. White Horse. Aí ele bebia no gargalo, assim. Fazia um peru, bebê. Aí ele olhava para mim e falou assim, isso aqui não me bebe não, viu? O dia que eu quiser parar, eu paro. Parou? Não parou. Mas ele nega que é escravo. Ele fala, não, o dia que eu quiser parar, eu não parei de beber ainda porque eu não quero. Porque o dia que eu quiser, e na hora, para na hora. Aí um dia eu falei assim, então faz um teste. Vamos passar a semana aqui, vamos ver se eu aguento. Uma semaninha só. Não, essa semana é festa, vocês estão aqui. Não é uma data propícia para nós pensar nesse negócio. Mas o dia que eu quiser parar, eu paro. Isso é característica de vício. Isso é característica de pecado escravizador. O cara acha que ele não é escravo. E ele não consegue parar. O que mais? Outra característica. Não considera os riscos e não considera as consequências. Mas o médico não falou para você não fazer? O médico não entende nada. Não sabe nada. Meu avô morreu com 102 anos e fumou a vida inteira. Já viu isso? Cara, se você morrer, como que vai ser? Não morro não. Morro não. Esse meu tio falava, não morro não, rapaz. Isso aqui não me mata não. Ele é do mesmo ano do meu pai. Eu não lembro agora quantos anos faz. Mas já faz uns 15 anos que ele faleceu. O Rubão tá firme aí. Mas o Rubão não bebe, o Rubão não fuma. Ele bebia e fumava. Então, o que aconteceu com o vô dele, que viveu 100 e tantos anos lá fumando, meu amigo, não significa que tem que acontecer. Você tem que considerar os riscos e as consequências. Quando você despreza isso, é sinal que é pecado escravizador, é vício. Esconde ou tenta esconder. O cara, por exemplo, quando você. Questão de comida. Vamos jantar? Falando, não, eu estou sem fome. Obrigado. Agora. Não quero. Nossa, eu comi tanto hoje já, tá tranquilo.
Aí todo mundo vai dormir, o que o cara faz? Ataca a geladeira. Cozinha até treme, de tanto que o cara puxa isso, faz aquilo, come frango, enfia. Só que na frente dos outros, come igual um passarinho. Ele nega. Cigarro, o cara esconde. Aí quando ele acha que está sozinho, não sei o quê, aí ele vai. Está escondido. Compra chocolate, esconde na gaveta, do lado dele. O cônjuge não vê que ele comprou. E é assim com bebida, assim com doce, assim com cigarro, tal. Ele tenta esconder. Característica de vício. O que mais? Foge de quem quer ajudar. Você chega para ele e fala, não, eu quero te ajudar, vamos trabalhar esse negócio, quero você mudar, tem jeito, tem. Você já procurou ajuda? Ó, tem um monte de tratamento, tem programas do governo, tem isso aqui, tá? Aí o cara começa a fugir de você. Na hora que ele te vê, ele já, não vai dar. Desculpa. Se ele te vê num lugar, ele, porque ele não quer que as pessoas tratem daquilo que ele sabe que é vício, mas que ele não reconhece. Ele foge. O que mais? Inventa desculpas para continuar naquela prática. Sempre tem uma argumentação que apoie ele continuar naquela prática. Seja ela qual for. Às vezes usa até como, mas é a única coisa que eu me sinto bem. Vou ter que abrir mão dessa única coisa que eu me sinto bem fazer? Meu amigo, mas isso está te escravizando, está acabando com a sua saúde, está trazendo problema social, está gerando conflito na sua família, está te conduzindo à irresponsabilidade, você está a um passo de perder o trabalho, de ir para o fracasso, de ir para a falência. Mas é a única coisa que me satisfaz, eu vou abrir mão disso? Não tem argumento. Característica de vício. Característica de pecado escravizador. Não se importa com o que os outros pensam. Não está nem aí com o testemunho. Quem paga minhas contas sou eu. Eu não dependo de ninguém. Então, se eu quero acabar com a minha vida nessa prática aqui, ninguém tem nada a ver com isso. Aí o cara já está e pronto. É característica de vício. E tem gente que até nesse processo deixa migalhas, né? Para ser descoberto. Porque ele fala assim, pelo menos se descobrir, aí eu não tenho que esconder mais nada de ninguém. Tem gente que vive no pecado e vai deixando migalhas para que um dia alguém o desmascare. Mas não para mudança. Simplesmente para, pronto, agora você já sabe, eu sou isso mesmo. Aí o cara sai do armário. Era isso mesmo, eu sempre fui assim. Mas não para mudança. Ele quer às vezes ele quer ser descoberto justamente para não ter que mais prestar conta para ninguém. Pronto, acabou. É o cara que se lança a escravidão e tal. Bom, pronto, agora pelo menos não tem que mentir. Porque o que me matava não era o pecado escravizador, era a mentira. Viver como se nada tivesse acontecendo. Então eles faz questão que os outros descubram, falam, pô, mas que escândalo. Pelo menos agora todo mundo já sabe. Mas não muda. Pecado escravizador. Ele ora, né? Ora no sentido de oração, mas não traça um plano para a mudança bíblica. É aquela pessoa que fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho esse tipo de pecado, esse tipo de vício. Se o Senhor quiser, então amanhã eu vou acordar sem vontade de fumar, sem vontade de beber, ou sem vontade de me prostituir, ou sem a inclinação A, B ou C. O cara ora.
mas joga nas costas de Deus. Não, meu amigo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. É uma responsabilidade minha. Eu que tenho que traçar um plano bíblico para mudar a minha prática. Não jogar, Senhor, o Senhor é soberano. Então, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor quiser, Ele faz, isso é verdade. Mas não isenta a sua responsabilidade. Aí no outro dia o cara acorda. Estou com vontade de fumar. Então, se Deus não quis tirar, não tem problema. Voltei com vontade de beber. Deus não tirou, eu até orei. Tem gente que vem, às vezes, no aconselhamento pastoral, e fala, pastor, eu orei. Eu dormi abraçado com a Bíblia. Pedindo para Deus mudar esse desejo pecaminoso no meu coração. No outro dia eu acordei com as mesmas inclinações. Se Deus não fez nada, então Ele não quer que eu mude. O cara joga isso sim. Porque ele acha que a responsabilidade é de Deus, e não dele. Então, se ele não traça um plano para despojar, para mortificar os desejos carnais, meu amigo, não vai mudar, não adianta você orar. É a oração e ação, senão não vira. E quando Deus já determinou o que você tem que fazer, tem situações que você não precisa nem mais orar. Você só tem que agir. Tem uma passagem, aquela passagem de Moisés é emblemática, né? Moisés está lá, um dilema miserável. Mar, egípcios. O que ele faz? Ora. O que Deus responde para ele? Por que você está orando? Eu já não falei para você marchar? Marcha. Aquilo que Deus já descreveu na sua palavra como princípio, não tem por que você orar por aquilo. O que Deus já prescreveu, simplesmente cumpra, obedeça. Deus olha para Moisés e fala, mas por que você está orando, cara? Eu já falei, marcha. Aí ele começou a marchar, o mar se abriu. Aí passaram o pé enxuto. Beleza. Quando Deus já te deu uma instrução específica do que é pecado, do que não é, o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, simplesmente faça. Orar em situações assim o que você quer? Que Deus mude o que Ele já revelou? Não, você tem que obedecer. Então cuidado, a pessoa às vezes ela usa de muleta essa aparente piedade. Fulano, mas por que você não para de fazer tal coisa? Não, eu tô orando intensamente. Então, meu amigo, mas e o marche? Cadê a parte do marche que você não entendeu? Que é a parte do colocar em prática, o que você tem, que a Bíblia já trouxe de princípio. Você vai ficar orando, mas se não mudar nada, não vai adiantar essa sua oração. Tem gente que, inclusive, ora antes de pecar. Já pede perdão antes de fazer. Num pecado escravizador. Senhor, o senhor sabe, eu já me desculpo, mas eu vou entrar no site, o senhor sabe que eu não devia, mas perdoe-me. Eu estou pecando antes de fazer. Está orando antes de pecar, né? Pede perdão antes de pecar. Que é isso? Isso é doentio, isso é vício. Você precisa marchar, você precisa fazer alguma coisa. É o próximo ponto aqui que eu falei. Pede perdão antes de praticar. Caracteriza vício. E acaba te afastando de Deus e do povo dele. Qualquer prática que te afaste de Deus e da comunhão dos santos, provavelmente já é um pecado escravizador. Porque é uma prática que você sabe que não vai dar para caminhar junto com o testemunho que se espera de você. Então o que você faz? Se afasta. Então aqui tem alguns, tem mais características, pastor? Tem mais. Mas aqui, de certa forma, já dá para você avaliar se determinado ponto na sua vida se caracteriza como pecado escravizador, ou seja, como um vício.
e se caracteriza, você precisa marchar, precisa fazer alguma coisa para mudar. Caminhando aí, nós temos aqui sobre a apostila lá de autoconfrontação, na lição 20, página 2, que é na página geral dos 355, ele vai dizer assim: a despeito da sua incapacidade inerente para vencer a escravidão do pecado que o domina, Deus providenciou a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder para que você, como um crente sincero em Jesus Cristo, vença qualquer pecado. A palavra, ele parte do pressuposto seguinte, que a palavra de Deus e a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na vida do crente, é suficiente para que você, dentro dos diretrizes que o próprio Deus te dá, vença qualquer pecado escravizador ou qualquer vício. Só que você vai ter que marchar. Você vai ter que colocar em prática isso. Senão não vai. Vamos ver esses textos bíblicos aqui. Salmo 119. Salmo 119, versos de 9 a 15. Texto conhecido, ele vai dizer assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual que é a resposta? Observando segundo a tua palavra. Veja, o conhecimento, a instrução, o conhecimento da palavra é um dos mecanismos que eu posso direcionar a minha vida. Na verdade, é a estratégia que Deus dá. Verso 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Ou seja, encha o seu coração, encha a sua mente das coisas, dos princípios da palavra de Deus. O que mais? Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E aí uma expressão que é recorrente em vários textos bíblicos do livro dos Salmos, que é: meditarei nos teus preceitos. E em relação aos teus caminhos, às tuas veredas, terei respeito. O meditar. A gente já falou isso em alguns momentos. A Bíblia não foi escrita para ser lida. A Bíblia não foi revelada por Deus para ser lida. Mas ela foi revelada para ser examinada, estudada, meditada e praticada. Eu conheço gente que já leu a Bíblia várias vezes. Até mais do que eu. Ai, pastor, já li a Bíblia 52 vezes. Ótimo. Qual que é a sua prática disso? Continua vivendo do mesmo jeito. Não mudou nada. Qual que é o problema? Ele leu. A Bíblia não foi escrita para ser lida. Todos os textos, Jesus fala: examinai, pois, as Escrituras. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Medita. Meditarei. Guardarei. Aplicarei. Jesus diz: aquele que me ama tem as minhas palavras e as pratica. É sempre esse dualismo. Tem gente que tem a Bíblia, mas não pratica. Não significa nada. Como que eu vou vencer os meus vícios e vencer os meus pecados escravizadores? Estudando, recebendo a instrução bíblica e aplicando ela. Colocando ela no meu dia a dia. É o marchar. É o aplicar. É o guardar. Ou como Tiago diz, não ser apenas ouvinte da palavra, mas ser praticante. Porque se eu não coloco em prática, nada vai mudar. Eu vou continuar escravo do meu pecado. Pulando lá para o
Deixa eu aproveitar que nós estamos aqui no Antigo Testamento, né? Vamos pegar o último verso aí, ó, Provérbios 28. Que eu até pus em negrito aí, que é um dos textos importantes que eu queria compartilhar contigo. Então, na sequência aqui dos livros, estávamos em Salmos, vamos para Provérbios 28. Verso de número 13. Um princípio fantástico para vencer os pecados escravizadores. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E aqui não é prosperar no sentido de riqueza, tá? É que você trava mesmo. Mas o que confessa, e só confessa, o que está escrito aí? Confessa e deixa. Duas práticas. Alcançará misericórdia. Um dos princípios que nós temos colocado aqui no curso de aconselhamento é que todo pecado tem o quê? Nome e sobrenome. Não existe dentro do aconselhamento bíblico, para gerar mudança bíblica, aquela ideia genérica: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Não, não. A multidão do seu pecado tem nome e sobrenome. Porque você é um pecado específico que você fez ou contra Deus ou contra alguém. Nós vamos ver lá tanto em Tiago 5,16 como em Provérbios, confessar e deixar. Eu tenho que pagar a conta, de alguma forma. É a restituição, lembra? Nós tratamos algumas 2 aulas atrás. A confissão de pecado tem que gerar contrição. A contrição gera o ressarcimento. Exemplos simples. Peguei a chave de fenda emprestada do Adilson. Tudo bem? Só que ao invés de usar a chave de fenda como chave de fenda, eu resolvi usar ela de alavanca. Para tirar um ralo lá de casa. E aí a chave de fenda dele ficou assim. Aí eu chego para o Adilson e falo assim: ô Adilson, me perdoe. E entrego a chave de fenda torta para ele. Isso é padrão bíblico? Não. Isso é padrão de safadeza. Quando você vai para a lei civil de Israel, que é os princípios de moralidade inclusive, se você pegou alguma coisa e estragou, você devolve e dá mais uma nova para ele. Por isso que pegar emprestado é um princípio que a Bíblia diz que você deve emprestar, mas ela nunca incentiva você a ser o cara que empresta. Porque pegar emprestado, você quebrou, você tem que comprar 2. Só que nós vivemos num cristianismo que não é o bíblico, que eu dou lá, entrego a chave torta para ele: ô, você me perdoa? Aí eu disse: não, eu te perdoo. Mas e essa chave agora? O que eu vou fazer? Não serve mais. Não dá. Ah, mas me perdoa. Isso não é arrependimento, irmãos. Porque o arrependimento gera frutos do arrependimento. O padrão bíblico é que o arrependimento gere frutos do arrependimento. Então eu preciso restituir o que eu estraguei do outro. Num padrão igual ou melhor. Quando você vai para a lei civil, você queria, inclusive do disco, quando você queria resgatar alguma coisa, você tinha que dar o dobro. E dependendo da situação, você tem que dar 5 vezes mais. Isso demonstra verdadeiro arrependimento. Cara, eu fiquei chateado. Tentei comprar uma chave igual, não fabrica mais. Eu comprei outra. Comprei um jogo agora, precisei de uma outra marca. Para tentar mostrar o quanto que eu estou arrependido de ter estragado aquilo que eu peguei de você. Isso é padrão cristão. Confessar e deixar, ou seja, mostrar o fruto dessa minha confissão ou desse meu arrependimento. No caso dos pecados escravizadores, dei um exemplo aqui. No caso dos pecados escravizadores, enquanto eu fico encobrindo, escondendo, nós vimos que o esconder aqui é uma característica de vício. Quanto mais eu escondo a transgressão, eu não vou para frente, eu não prospero.
Agora, quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Até a ajuda das pessoas eu vou alcançar. Essa é a ideia. Então, uma das práticas para vencer os vícios é você confessá-los para alguém. Alguém que você confia, alguém que você deposita confiança, alguém que vai estar sendo um instrumento de Deus para te instruir, admoestar, aconselhar. Pais, eu não consigo parar de mentir. Eu sou um mentiroso. Porque pecado tem nome e sobrenome. Quando eu faço isso de confessar o meu pecado, eu dou um passo largo para a mudança. Porque enquanto eu estou escondido, há uma tendência natural de manter aquele negócio escondido. Jamais prosperará. Às vezes eu só vou conseguir confrontar diretamente um vício, uma prática de um pecado escravizador, quando eu tenho coragem de chegar para alguém e abrir. Eu tenho esse tipo de problema. Você pode me ajudar? Não estou conseguindo deixar. Existem vários mecanismos. Né? Eu procrastino. Eu não consigo terminar as coisas que eu começo. É um pecado meu, cara. Como que eu faço? Ao invés de você ficar dando desculpa, choveu no Rio Grande do Sul. E daí? Eu não consigo cumprir os prazos porque está tendo uma seca no Jordão. Em vez de você ficar dando desculpa que não tem nada a ver, chega e confessa. Cara, eu tenho dificuldade. Esse é o meu pecado escravizador. Eu não consigo cumprir o meu prazo. Tem como você me ajudar? A mudança vai passar pelo confessar. Sem confissão, não inicia o processo de mudança. Enquanto você ficar argumentando, escondendo, dando desculpa, jogando culpa nos outros, que são características, você não consegue. Cara, eu sou alcoólatra. Eu não consigo deixar de beber. Eu estou bebendo escondido. Eu preciso de ajuda. A mudança bíblica passa pela confissão da sua transgressão. Porque o contexto aqui é justamente essa transgressão. O que encobre a sua transgressão prosperará. O que confessa a sua transgressão e a deixa alcançará misericórdia. Guarda esse texto aqui que esse é importante. Vamos pegar agora a sequência do Novo Testamento. Nós já lemos lá 1 Coríntios. Eu li com vocês na reunião de oração. Mas alguns princípios que eu quero pontuar aqui. 1 Coríntios 6. Primeira coisa que eu quero mencionar, para você gerar mudança em relação aos pecados escravizadores, aqueles que estão te dominando, é que você é representante de Cristo. Verso 15. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são o quê? Membros de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma-se um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão uma só carne. Mas aquele que se une a quem? Ao Senhor. É um espírito com ele. Então, primeira coisa. Tudo que você faz refere-se ao nome de Deus. Porque as pessoas não vão falar assim, você viu o que o Hérito fez? Não vai falar. Você viu o que o pastor Hérito fez? E diz que é cristão, cara, é pastor do miserável.
O espírita faz coisa pior, mas ninguém fala. Você viu? E é espírita. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Segue Allan Kardec. Ninguém fala isso. Você pega estatística de presídio. 12% da população carcerária se diz evangélico. E aí é motivo de ir para o jornal. Mas peraí, meu amigo. 12%? É. E os 88%? O que é? E os outros 88%? Por que não pôs isso na chamada? Ah, não, é católico, espírita, bandista. Então, mas por que a ênfase é só no evangelho? Porque o foco não é você, meu amigo. Quando você se diz servo de Cristo, o foco passa a ser Ele. O que você faz e deixa de fazer é colocado na conta dele. Não é o seu nome que é difamado. É o nome de Deus. Por isso, na luta contra o seu pecado escravizador, é que quando você for descoberto, vier um escândalo porque você aprontou alguma, não é o seu nome que vai para a lama. Porque você está unido a Cristo. Então essa é a primeira coisa que você tinha que tomar cuidado. Quando escândalos acontecem, Cristo fala, melhor que fosse pendurar uma pedra de moinho e jogar no mais profundo do mar. Porque, ai daquele que fizeram um dos meus pequeninos tropeçarem. Quando você vai para as cartas pastorais, Paulo vai em vários momentos chamar a atenção especial do servo, da esposa, de vários grupos de pessoas para dizer, olha, anda corretamente, para que o nome de Deus não seja difamado. Então, na luta contra o seu pecado escravizador, você tem que lembrar que você é um embaixador de Cristo. O que você fizer vai manchar o nome dele. Outra coisa que você vê aqui em 1 Coríntios, e aí entrando no verso 18, é algo explícito. O que diz o verso 18 aí? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Existe uma ordem explícita para você fugir dos pecados escravizadores. Seja a imoralidade, seja a impureza, seja a idolatria. Sempre você vai ter. Foge. Foge das paixões da mocidade. Foge da idolatria. Foge da impureza. Em nenhum lugar ele vai dizer para você manter a prática pecaminosa. É sempre foge. Você tem que encarar o seu pecado escravizador como algo que você tem que fugir. Tem problema com bebida? Eu vou no bar? Não, meu Deus, não vou no bar. Eu vou na confraternização de fim de ano da indústria, da empresa, que vai ser open bar. Beba à vontade. E você chega lá, não, eu vou lá e vou tomar só suco de limão. Do suco de limão para caipirinha, é só um ingrediente, quase. Foge. Se você tem um vício, um pecado que está escravizando, foge. O meu computador fica lá no escritório virado contrário à porta. Aí eu fico lá, fico tentado a entrar num site que eu não deveria entrar. Foge. Vai ficar feio, mas põe o computador na sala. Virado para todo mundo ver o que você está vendo. Todo mundo que entra na sala vê a tela do computador. Porque não tem o que você fazer, porque vai chegar alguém. Se você fizer, alguém vai te pegar. Foge de situações que te conduzam à prática do pecado.
Ah, vou ficar sozinho em casa, estou de folga hoje, mas é dia que a mulher vem fazer limpeza em casa. Não tem problema ficar sozinho com ela. Tem sim. Foge. Vai capinar o quintal do vizinho. Vai fazer uma visita no hospital. Inventa uma moda aqui na igreja, aqui, vem limpar o esgoto da igreja. Foge. Sempre tem serviço para você fazer. Esse é o princípio que a palavra de Deus diz diante dos pecados escravizadores. Vamos caminhar mais um pouco. Efésios capítulo 2 é um texto mais teológico, mas que mostra que Ele te deu vida para que você o glorifique com obras, e não obras qualquer, boas obras. Então, Efésios capítulo 2 diz que Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos do quê? Da desobediência. Nós éramos isso. Nós éramos filhos da desobediência, que estávamos debaixo da atuação de Satanás, porque estávamos mortos em nossos delitos. Mas agora, se você é cristão, você nasceu de novo, Ele te ressuscitou, te deu vida. O verso vai dizer que nós somos ressuscitados em Cristo. Verso 6, verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, ou seja, com Cristo, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, você agora está em Cristo, você é de Cristo, você foi ressuscitado, você não está mais morto nos seus delitos e pecados, você não está mais inclinado como filho da desobediência para seguir o direcionamento da potestade do ar, do Espírito que atua sobre os filhos da desobediência. Mas agora você foi ressuscitado em Cristo, é nova criatura. Justamente para quê? Verso 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, voltando para Coríntios, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não vou deixar me dominar. Se me domina, eu pulo fora. O capítulo 10, 23, tudo é lícito, não convém, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. As minhas obras, ou aquilo que eu vou fazer, tem que colocar como alvo a edificação, seja minha, seja do próximo. Se eu fizer isso, vai me edificar? Se eu cometer determinada prática, vai me edificar? Não. E se alguém ficar sabendo, vai edificar os outros? Ou vai escandalizar os outros? Eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim. Porque senão eu não consigo lutar contra os meus vícios, meus pecados escravizadores. Às vezes, irmãos, tem pessoas que o fato de envergonhar Deus não é suficiente para ele lutar contra os próprios pecados. Mas às vezes nesse processo você fala assim, mas e se seu filho soubesse que você faz isso? Ele, nossa, não, pelo amor de Deus, se meu filho está sabendo que eu fiz isso, onde eu vou pôr minha cara? Então tá, então que seja ele o alvo, um instrumento para que você não o envergonhe. Se Deus não é suficiente para isso, não que seja seu filho, tudo bem. Sua filha. Sua mãe. Seu pai. Talvez a figura da mãe seja aqui emblemática, né? Tem gente que já faz as coisas e fala, não conta para minha mãe. Não é assim? Quando você crê, não fazia isso? Na casa da avó, você aprontava, não sei o que, a avó... fulano, não conta pra minha mãe não, vó. Não, vou ter que contar pra sua mãe, ué. Como que eu não vou contar pra sua mãe? Você fez um negócio dele, tem que contar pra... Pelo amor de Deus, pra minha mãe não. Não é assim que acontece? Olha, que seja. Então, se esse é o padrão ético seu, de ápice, então tudo bem. Se Deus não é o mais importante, se a mãe é, tudo bem, conta aí. Mas use isso como instrumento para você fugir. Para você envergonhar. Você vai ter que criar mecanismos para te auxiliar.
a vencer os vícios. Tudo bem? Vamos lá, 2 Timóteo. Irmãos, qualquer colocação, contribuição, fica à vontade, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Ele diz assim, foge, mais uma vez, né? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Aí o que você vai colocar no lugar? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Você tem que estar ciente, irmãos, que a fuga é um dos instrumentos para vencer os vícios e os pecados escravizadores. E esse fugir, às vezes, engloba pessoas. Vou parar de andar com fulano. Porque toda vez que eu estou com fulano, eu faço determinada coisa. Não dá para andar com fulano. Fulano me influencia para o mal. E eu não dou conta de falar não, então é melhor fugir do fulano. Fulano, você vai me desculpar, cara, mas ó, não dá. Não, vamos lá. Não dá. Não vou. Inventa a moda, foge de alguma forma, assume outra responsabilidade. Mas para de andar com esse cara. Esse cara está te influenciando para o mal. Vai lá ajudar seu avô, tirar a tiririca da horta. Vai lavar o carro do seu tio. Inventa qualquer coisa, mas não anda mais com esse cara. Porque toda vez que você anda com ele ou com ela, você acaba caindo no seu pecado do escravizador. Então foge. Cria mecanismo para fugir. Não tenho força sozinho. Então tudo bem. Então foge daqueles que te levam para o mau caminho. Se você for olhar para Provérbios, capítulo 1, você tem uma exortação dura lá aos jovens, né? Aos filhinhos, aos filhos, justamente para não se agregar aos malfeitores. Porque eles vão falar, não, nós temos a mesma bolsa, vem aí, nós vamos estar tudo junto. Pula fora, foge disso. Não entregue o seu coração para esse tipo de gente. Tem gente que nos influencia para o bem, mas tem gente que nos influencia para o mal. E às vezes não é nem tanto a influência dele, é o fato da companhia. Às vezes não é nem ele que influencia, mas porque eu estou junto dele, os desejos de fazer a coisa errada brotam no meu coração do nada. Não é nem ele que me incentivou a fazer, mas o fato que eu estou com ele, todos os pontos negativos do meu coração afloram. Porque eu estou junto com o cara. Se eu quero vencer isso, eu vou ter que fugir. Outro texto aí, Hebreus 10. Perfeito. A Clarice está falando, né, o pessoal que está acompanhando em casa, que essa é a ideia do foge da impureza, foge da idolatria, foge da paixão de mocidade. O foge não é aquele negócio que você faz calmamente. É um negócio de urgência. Quando você está numa situação de risco, você fala assim, foge! O que a pessoa faz? Sai correndo, nem olha para trás, uma adrenalina 1000. Se marcasse o tempo, batia recorde, né, Adilson? Se todo corredor conseguisse correr como se estivesse fugindo de alguém, bateria o recorde. E, às vezes não consegue produzir, né? O mesmo adrenalina da fuga. Mas a fuga te conduz a passar no meio de um arame farpado sem saber como você passou. Já aconteceu isso contigo? Isso aconteceu comigo. Eu passando férias em Goiás, fazenda lá de um primo, fomos andar lá num riacho lá, para conhecer, tinha uma cachoeira, não sei das quantas. Um boi Nelore tinha fugido. E de repente a gente ouviu um cachorro longe. Aí eu já, o que é isso? Menino da cidade, né? Deve ser um cara caçando aí, algum cachorro. Caçando, era um Nelore, velho.
fujão. Você já encarou um Nelore, fujão? Não queira. Esse boi veio para cima da gente e era mata ciliar, não tinha como você corria pelo riacho. Correndo, esse bicho atrás da gente. O olho vermelho do bicho. O bicho estava insano. Tinha uma curvinha do riacho, aí abria onde era a olaria. Eles faziam tijolos lá. Mas tinha uma cerca. Gente, eu fugi tanto desse Nelore, que quando eu me vi, eu já estava dentro da olaria. Mas não me pergunte como. Eu passei pelo arame farpado sem ver. Se fosse no Gigi, eu falava que era milagre. Mas por que você faz um negócio desse? Porque você está fugindo. É algo assim, até insano. Isso é fugir. Por isso que a Bíblia não usa aqui o termo tipo, desconsidere. Mas usa, foge. Pecado escravizador tem que ser algo da sua fuga. Você tem que fugir dele. Não é que você flertar com ele vai dar zebra. Você vai flertar, vai dar zebra. É um elogio de alguém que se você não fugir, vai dar zebra. Não, a gente só foi tomar um café juntos. Vai. Esse café vai dar. Vai dar a luz ao pecado. Você pode ter certeza desse tempo. Foge. É assim que a Bíblia diz. Tá? Então, reforçando essa ideia da urgência aí que a Clarissa mencionou. Vamos lá, Hebreus 10, verso 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Dentro dos meus pecados escravizadores, eu não posso esquecer que eu sirvo um Deus justo. E aquele que zomba do Senhor vai receber a justa punição disso. Não é porque Deus é perdoador que eu posso viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado, como eu vi em João, é característica dos nascidos de Deus? Não. Mas é característica dos filhos do diabo. Porque o diabo é que vive pecando desde o início, João vai dizer. Então, viver na prática de um pecado escravizador ou de um vício que eu sei que é pecado, não é desfrutar da graça abundante de Deus. Deus vai perdoando, Deus vai perdoando. Não, não, não. É comprar briga com aquele que é o vingador, justo juiz, e que já declarou que aquele que vive na prática do pecado não o conhece e que não nasceu dele. Então, não resta mais sacrifício se você viver obstinadamente na sua prática de pecado escravizador. Cuidado. 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vou ler aí, a partir do verso 1 eu vou ler. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda,
e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Até aqui, veja, a ideia é simples. Se Deus não preservou a geração de Noé, se Deus não preservou Sodoma e Gomorra, porque eles estavam vivendo numa prática de pecado constante, o que te leva a pensar que você é melhor do que eles? Ou que Deus vai quebrar o seu galho? Viver na prática de um pecado é confrontar a santidade daquele que nos resgatou, irmãos. Eu preciso lutar contra isso. Eu não posso dizer que sou cristão e continuar na prática de um vício ou de um pecado escravizador. Eu tenho que buscar os mecanismos bíblicos para mudança. Eu tenho que vencê-los. Essa é a tônica, essa é a lógica. Caminhando para o final, entremos aqui, vamos pegar Tiago, né? Eu pulei Tiago, vamos pegar Tiago 5. Volte aí um pouquinho. Que é o do confessar, né? Tiago 5,16 vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Uma das soluções para vencer, como Provérbios 28 diz, é o confessar e deixar. Confessar uns aos outros. Veja aqui que o foco não é confessar simplesmente a Deus, mas confessar uns aos outros. E orar uns pelos outros. Isso vai me ajudar a ser curado. Irmãos, os pecados escravizadores ou os vícios, eles nos escravizam de tal forma que nos isolam. Quando eu confesso, eu quebro a força do próprio pecado escravizador. Porque eu sei que vai ter alguém sempre... e aí, como que está isso? Viu? Como que foi essa semana? Como foi essa inclinação? Venceu? Caiu? Como que está esse negócio? Vai ter alguém te acompanhando. A gente não consegue vencer pecados escravizadores sozinhos, irmãos. Nós precisamos do corpo. Por isso que a ideia do corpo é fantástica na Bíblia. Pessoas que você confie para você poder confessar. E essas pessoas serem instrumentos de Deus para te admoestar, te exortar, te confortar e te auxiliar. Porque viver na prática do pecado é característica de descrente. E eu não posso tolerar uma vida cristã que vive em pecado escravizador. Isso é característica de ímpio. Ok? Para finalizar então, 1 João. Capítulo 1, nós temos o reconhecimento de que todos nós somos pecadores. Só que mesmo sendo pecadores, nós devemos viver uma vida santa.
Por isso, confessar os nossos pecados. Então, capítulo 1, verso 6, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, falando de Deus, e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo. Fazemos a Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado ou o consolador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda por todos os crentes do mundo, ou pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos o que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Você quer saber se você conhece a Deus? Então veja se você está guardando os mandamentos dele. Verso 4. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como? Assim como ele andou. Capítulo 4 de 1 João, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós podemos vencer, irmãos. Essa é a ideia. Se você observar aqui, voltando um pouquinho aqui no verso, capítulo 3, né? Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E por último, 1 João 5, verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, irmãos, se estamos em Cristo, é possível vencer toda e qualquer inclinação pecaminosa. Porque Ele opera em nós, Ele coloca em nós a santa semente. É isso que vai tratar o texto acima. Agora, isso não isenta a nossa responsabilidade de fugir, de lutar, de estabelecer mecanismos para não viver na prática do pecado. Dentre eles, que a gente mencionou aqui, o fugir, o confessar e o me encher do conhecimento bíblico. Né? De que maneira poderá guardar o jovem o seu caminho? Observando, segundo a sua palavra. Então, conhecimento bíblico, fuga, né, de situações específicas e confessar e deixar as práticas pecaminosas. Nem se for para envergonhar. Às vezes, irmãos, a gente tem que confessar os pecados para nos envergonhar. Porque através dessa prática da confissão dos nossos próprios pecados, a gente mostra: olha, eu sou pecador, eu preciso de ajuda. E se estamos vivendo dentro de uma comunidade de crentes, é muito provável que você vai encontrar pessoas maduras o suficientes para te auxiliar na luta contra esse pecado escravizador ou esse vício que porventura você tem escondido e que, se um dia vier à tona, vai difamar ou infamar o nome do Senhor, não o seu.
Então, se você ama o Senhor, é uma luta que você precisa travar. Todos nós precisamos travar. Ok? Perguntas, irmãos, quanto às características e os princípios bíblicos aqui de contextualização. Tudo tranquilo? Semana que vem, aí nós vamos entrar mais propriamente no que a Bíblia diz, né, sobre o padrão para aplicar lá os 4 elementos do aconselhamento bíblico. O conhecimento, né, entender qual que é o problema na visão de Deus, não na minha visão, mas na visão de Deus. Traçar os elementos para mudança, o que eu tenho que despojar, o que eu tenho que revestir, né? Lembrar dos versículos e das promessas de Deus que me traz esperança. Dentre essas, muitos que nós lemos aqui vão ser reforçados. A ideia de que em Cristo eu tenho força para vencer qualquer coisa. Então, trazer essa esperança. E, por último, o último elemento, traçar tanto o plano básico, para pensar, falar e agir biblicamente, quanto o plano emergencial. Quando o negócio sair dos controles, eu tenho que ter esse plano emergencial para fugir ou para ter alguém aí para me socorrer. E aí entra alguns planos, né? Hoje em dia até a tecnologia nos ajuda. Só para mencionar aqui, já, né, dando um indicativo, certa vez um preletor nós trouxemos aí para a igreja. No meio da palestra dele, ele confessou o pecado dele. Não sei se vocês vão se lembrar dessa situação, mas convidamos um cara para dar a palestra, o cara veio da palestra, de repente ele abriu lá a caixa de ferramentas, confessou a prática de pecado dele de prostituição, de promiscuidade, de escravidão nas áreas sexuais. E aí ficou todo mundo em choque, né? Ninguém estava esperando um negócio daquele. E aí ele falou, mas eu estou confessando isso porque é um dos mecanismos para eu vencer. E hoje eu tenho no meu celular um aplicativo e no meu computador um aplicativo que, se porventura eu coloco qualquer palavra que dá margem para eu pesquisar qualquer coisa relacionada à sexualidade, prostituição, pornografia, não sei o quê, imediatamente o meu computador, meu celular, liga para 2 conselheiros meus e para minha esposa. Na hora os caras me ligam, fulano, o que você está fazendo? Não, aconteceu assim, não fiz nada. Mas tinha um aplicativo que já fazia isso. O cara, ele era viciado em pornografia, evangelista, e que só conseguiu vencer porque confessou. Todo lugar que ele ia, ele confessou. E usava um mecanismo que era um aplicativo, tanto no celular quanto no computador, para que toda situação, às vezes ia pesquisar uma palavra próxima, não tinha nada a ver, já acionava 2 conselheiros que ele tinha e a esposa. Fugir. Plano emergencial. Às vezes nós vamos ter que fazer um negócio desse para vencer os pecados que nos escravizam.